Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar sobre o HCTR11, fundo aí da Hectare que parece que tá querendo virar um fundo de fundo. Mas eu preciso que você curta esse vídeo. É muito importante para mim que você curta esse vídeo, porque assim o YouTube vai... Primeiro você vai mostrar que você tá gostando desse tipo de vídeo para mim, e o YouTube vai poder mostrar para mais pessoas. Se você tá chegando aqui agora, não deixe de se inscrever aqui no canal também para receber mais vídeos aí sobre fundos imobiliários. Eu sempre começo falando sobre o fundo, né? Falando sobre como é que tá o fundo hoje. E eu decidi fazer diferente. Hoje eu vou colocar, vou gravar aqui a tela do computador, porque a gente vai passar por alguns relatórios e aí vai ficar mais fácil. E aí eu vou me jogar lá pro cantinho. E aí a gente já tô no site aqui do Status Invest. Então, valor hoje, no momento que eu tô gravando esse vídeo, dia 7 de setembro, dia da independência, o valor do HCTR tá 123,28. Se você é investidor nele, já comenta, começa esse vídeo já comentando para mim se você é investidor do HCTR, que momento você comprou, se você tá ganhando ou perdendo dinheiro nele, porque afinal de contas, nos últimos 6 meses, ele tá negativo aí 14%. Se a gente for pegar da máxima que ele deu lá em abril, isso aí vai estar dando um retorno negativo aí de 20%. Ele tá, porque teve essa queda, mas não só por isso, ele tá com um dividend yield de 20%, que é um dividend yield astronômico. Quando a gente fala em fundo imobiliário, mesmo sendo fundo de papel high yield, como eu imagino que você já conheça que seja, distribui aí R$ 25,05 nos últimos 12 meses, mas isso também porque o preço dele caiu. E ainda assim caindo, ele ainda não tá mais perto, mas ainda não tá no ideal, que seria o PVP igual a 1 para a gente fazer o investimento. Tem aí 112 mil cotistas, é uma base bastante grande de cotistas, um fundo com bastante liquidez. O último rendimento foi R$ 1,50, a média dos últimos 24 meses, quando a gente pega, fica lá aproximadamente R$ 1,70. A gente vai ver mais isso aqui, ó. A barra em laranja é o ano de 2020, então aqui pré-pandemia, 1,34, já era um dividendo bom pra caramba, e aí foi aumentando, veio diminuindo, e aí chegou a inflação, chegou o IGPM, chegou não, né? O IGPM pipocou. E aí ele começou a distribuir R$ 2,20, R$ 2,25, R$ 2,30, R$ 2,50, R$ 2,50 de rendimento, caramba. E aí agora barra verde é 2021. E ele vem, dá para perceber aqui que ele vem tendo uma queda nos seus dividendos, nos seus rendimentos. Porque claro, graças a Deus, o IGPM ele tá crescendo ainda, mas está crescendo menos que vinha crescendo. Aí tem uma questão também sobre essa distribuição de rendimentos vindo caindo, que eu vou falar mais na frente, que é uma reclamação que eu tenho aí com o HCTR, não só com o HCTR, com outros fundos também. Já aí desde tem um ano que eu falo do HCTR e já falava sobre isso. A gente pega aqui o patrimônio líquido dele, dá para perceber que até o final de 2029 era um fundo extremamente pequeno, fundo com 120 milhões de patrimônio líquido, e aí ele veio fazendo chamadas de capital, né? Veio fazendo novas subscrições, e aí hoje é um fundo lá, 1 bilhão e 700 milhões de reais aproximadamente em patrimônio líquido. A gente pega aqui os ativos financeiros, eu vou chegar no relatório, mas eu achei esse ponto aqui interessante, seria a minha primeira crítica, não sei. Um CRI, ele é um ativo financeiro de renda fixa, tudo bem, mas ele é emitido por uma securitizadora. Eu quero fazer um CRI, eu procuro uma securitizadora. A securitizadora procura investidores e faz esse casamento aí entre agentes deficitários e agentes superavitários. Ou seja, quem quer dinheiro com quem tem dinheiro para dar. Então a securitizadora é a emissora do CRI, e aí ela faz parte do processo de acompanhamento. Ela é extremamente importante no ciclo de vida de um CRI, de um CRI. E aí a gente vê aqui que a Forte Securitizadora, que inclusive é do grupo econômico da gestora Hectare, basicamente, eu estou passando aqui os números, as páginas, e basicamente só tem ela, securitizadora, nas securitizadoras dos CRIs do HCTR. Eu acho que é uma concentração de, sei lá, ele não fala no relatório, vou chutar uns 99%, 95% de concentração aí por emissor. Eu considero isso um risco bastante grande até. Não novidade para ninguém que o HCTR é assim um fundo de risco, de alto risco. Afinal, ele é high grade, é um fundo completamente pulverizado e que investe em loteamento, é um fundo de papel, mas com risco de desenvolvimento, e por isso também que ele paga tanto aí. Só que vamos pegar lá o relatório do fundo do HCTR. E aí primeiro a gente já tem o de julho, a gente tá dia 7 de setembro, o relatório mais recente é o de julho, ou seja, tá com um certo delay aí nas informações, HCTR, e aí o gestor ele já começa falando aquilo que todo cotista quer ouvir. E o fundo entregou um resultado de um dividend yield de 1,29%, R$1,50, todo cotista satisfeito. E aí ele fala que o HCTR passou por uma subscrição recente, por
uma emissão de novas cotas recente, captou 600 milhões, conseguiu captar, acho que a captação máxima, se não me engano. Se você me segue lá no Instagram, você já viu falando sobre isso. E aí ele fala que até final de agosto, foi que ele comprou, na verdade, né? Foi que ele comprou. E aí tem aqui alguns CRIs que ele já tinha, né? Adquiriu fundos CRIs que já faziam parte das operações de carteira. E aí tudo bem, o foco não é tanto isso hoje. Mas aí ele comprou muitos fundos imobiliários. Comprou 2,5 milhões no HREC, 700 mil no HCHG, que é um fundo high grade da própria Hectare. E também foram adquiridas novas operações do CRI, ele fala lá. E desse FII aqui, XO, no valor de 210 milhões. Você prestou atenção, eu falei que o patrimônio do fundo é de 1 bilhão e 700, aproximadamente 1 bilhão e 700 mil. E aí ele está agora com uma concentração num fundo imobiliário de 210 milhões. E piora, mas eu vou chegar lá. Outra crítica que eu sempre fiz também ao HCTR é sobre, ele tem taxa de administração de, quando a gente soma aqui, de 1,2% ao ano. Até aí, beleza, tá em linha com o mercado, mas ele tem uma taxa de performance de 10% sobre o QCD, 100% do CDI. Para mim não faz sentido. Para mim não faz sentido um fundo com o risco do HCTR, que 99, sei lá, muito da carteira dele, a gente vai ver mais na frente, mas quase toda a carteira dele está indexada a algum índice de inflação, seja o IPCA, seja o IGPM, e aí tem esse todo risco que o gestor sempre fala também, e aí tá, o benchmark do fundo é o CDI, é um indicador lá de renda fixa, que nos últimos, ainda tá baixo, faz 25, e nos últimos meses aí tava quase zero, 2% é retorno negativo. Para mim não faz sentido algum um fundo como o HCTR, o DEVA 11 também tem uma taxa de performance semelhante, o TH também tem um negócio bem estranho também em relação a isso. Fundos arriscados com benchmark de CDI, um benchmark de renda fixa que não tem risco nenhum. Para mim realmente não faz sentido, mas vamos em frente. A gente pega aqui a DRE gerencial, e aí ele dá dos últimos 6 meses, a gente consegue ver aqui, ó, nessa primeira linha de cima o total das receitas e percebe-se que ela vem aumentando, a receita vem aumentando. 20 milhões, 15 milhões, tudo bem, 21, 22, 23, 27 milhões em julho. E que as despesas também vão aumentando, 900 mil, 600 mil, 3 milhões e meio, 3 milhões e meio, 3 milhões, 2 milhões e 400. E por que a despesa está aumentando tanto? Da reserva aqui, ó, a maior parte vem da reserva. Para que ele está fazendo reserva? Ele está provisionando para pagar a taxa de performance que é paga uma vez a cada 6 meses. E aí, mérito do gestor, com certeza, porque se não fosse ele, acho que o fundo não estaria tendo essa rentabilidade, mas acho que o benchmark está errado, o benchmark não poderia ser esse, e aí a gestora está enchendo o bolso, como também vai encher o DEV, como também está enchendo lá o TGAR11. E aí, ó, o dividendo que eu falei vem diminuindo em relação às despesas crescentes. E aí, descendo mais, a gente vai ver lá a carteira, o book de CRIs do HCTR, e não tem muito o que falar. A carteira é extremamente pulverizada, como eu falei, concentração de 5%, nem tanto, podia ser mais pulverizado, mais diversificado ainda, tem uma concentração aqui de quase 8%, um CRI sênior do circuito de compras lá, 130 milhões, acho que o fundo poderia, ele vai, com certeza com o tempo vai diversificar mais isso, mas quando a gente pega os outros, nessa coluna aqui, a gente vê que o fundo é extremamente bem pulverizado. A própria razão do saldo devedor em algumas operações, nas principais aqui a gente não tem informação para poder acompanhar. Se você não sabe o que é isso, comenta aí que se quer que eu faça um vídeo depois falando sobre isso. Mas em que algumas tá bem ok, não tem muita operação interessando. As que tem são bem poucas. A gente pega aqui, ó, a alocação de investimentos, ele tá com 73% do caixa em CRI, 24%, 25% em fundo imobiliário. Ah, Luiz, mas ele pode, tá lá no regulamento que ele pode investir em fundos imobiliários. Beleza, eu sei que ele pode, mas ele está muito concentrado. Ele colocou 210 milhões de reais em um fundo que está nascendo agora, que também é da própria Hectare. Se você não sabe o que é isso é conflito de interesse. É um conflito de interesse potencial, não estou aqui fazendo julgamento de valor sobre o gestor. Essa possibilidade de adquirir fundos da própria gestora e também essa concentração da forte securitizadora foi tratada no passado, foi aprovada em assembleia, então eu não posso dizer que o fundo não pode fazer isso. Ele pode sim, mas para mim é um risco. E eu acho que no papel de investidor a gente precisa fazer um raciocínio crítico, pensamento crítico sobre cada situação, porque nem tudo que se pode fazer deve ser feito, pelo menos na minha opinião. Quando a gente pega a alocação por indexador,
apenas 3% aqui em cinza, não sei se você consegue ver, está indexado ao CDI. E de novo, a taxa de performance do fundo é 10% sobre o QCD, 100% do CDI. Eu falei que o fundo distribuiu nos últimos 12 meses 20%. E aí o CDI do ano, se ficar em 4, em 5, vai ser muito. E aqui por subordinação, 65% de série sênior, 7,5% única e 25% subordinada. Isso aqui implica um risco muito grande. Só que aí não é, de fato, o principal, não é a maioria das séries que ele tem. E aqui a gente tem a lista dos CRIs. E eu vou ver aqui, vou tentar ver se ele dá no final lá as subscrições do fundo. Não coloca. Mas aqui tem o que eu queria mostrar também, que é o o fundo XBXO11, que também é um fundo da Hectare e que hoje está compondo aí 12,5% da carteira do HCTR. Para mim já é muito grande. E aí ele coloca, né? Ele fala lá que em julho o fundo adquiriu participação no Shopping Center Popular Nova Feira da Madrugada, lá localizada no Brás, em São Paulo. E ele coloca aqui o relatório do fundo. Vamos ver o relatório desse fundo. Quando a gente pega aqui o relatório desse RCAP 1810 FOFFI, ou seja, é um fundo de fundos, o gestor vai falar que, com muita satisfação, ele apresenta o primeiro relatório desse fundo, que também é da Hectare, como eu já falei. Um fundo com taxa de administração de 1,18%. Está nascendo agora o fundo, não fala em taxa de performance, um fundo de fundos. E aí ele fala que a primeira oferta foi 500 milhões, destinada somente a investidores profissionais, ou seja, outros fundos, e que conseguiu captar até 31 de agosto 283 milhões de reais. E a gente viu que o HCTR comprou 210 milhões de reais do fundo aí da própria gestora. Ou seja, ele viabilizou o IPO do fundo deles. Eu não sei se eu preciso dizer mais, mas vamos continuar lendo. O que é esse XBXO? Vamos começar a chamar ele aí de Xbox, como o Yuri lá falou. A primeira aquisição dele foi 35%, vamos arredondar, 35% de cotas de um FIP, ou seja, um fundo de participação que esse fundo de participação possui 90% de uma SPE, de uma sociedade de propósito específico, do circuito lá de compras de São Paulo, ou seja, detentora lá daquele shopping que eu falei. Tem um fundo de participação que tem 90% nesse shopping, e aí o fundo comprou 35% desse fundo que o HCTR comprou. É uma misturada, mas tem 3 fundos envolvidos nessa parada. Beleza que, enquanto o HCTR ele não cobra taxa de administração sobre os valores que ele tem aplicado nos próprios fundos dele, o que ele poderia cobrar, mas eu não sei se chega a ser uma vantagem isso, mas pelo menos não é cobrado. E aí não tem muito mais o que falar do XBXO, só que ele é um fundo que tem participação em shoppings. Ou seja, não é um fundo de fundo, ele é um fundo de fundo porque compra outro fundo, mas esse fundo é um fundo de participação, não é um FII como a gente está acostumado. Ou seja, no frigir dos ovos, o HCTR está comprando um shopping lá bem indiretamente. E eu não tô aqui, não entenda que eu tô aqui só para jogar pedra no HCTR de forma alguma. Eu tô mostrando alguns fatores que eu achei de fato negativo e não poderia deixar de falar sobre isso. Eu não sou investidor, isso aqui não é nenhuma recomendação de investimento de forma alguma, nem de compra, muito menos de venda. Se você tem, não estou dizendo aqui que você deve vender. Estou expondo os pontos que eu achei negativo nessa, nova estratégia aí do HCTR. E aí, com certeza, você pode esperar redução do provento, até porque ele está com 10% do patrimônio dele investido no fundo que ainda não está pagando rendimento. Teve a emissão de novas cotas, então segura aí que você, investidor do HCTR, vai receber um pouco menos. O que não é muito absurdo. O absurdo era o que o HCTR vinha pagando de tão grande como ele vinha fazendo. Porque achar bom que um fundo de papel indexado à inflação esteja pagando muito, é dar um tiro no nosso próprio pé, porque a inflação vai te pegar também. Você está ganhando dinheiro colocando no bolso, no rendimento do fundo, e do outro lado está saindo, você está tendo mais gasto. Seu dinheiro não vale mais a mesma coisa porque a inflação subiu lá aquilo tudo. Então entra por um bolso e sai pelo outro. Não é lá tão grande vantagem. A CTR fez a alegria aí de muitas pessoas durante o ano de 2021 também, 2020. Várias subscrições, muita gente fazendo arbitragem, fazendo flipagem, ganhando dinheiro com o fundo. Mas para mim hoje, eu era um dos que chorava por não estar fazendo parte do fundo, mas hoje realmente não é um fundo que
enche os meus olhos. Por todos esses motivos que eu já falei. Não deixa de comentar aqui o que é que você acha. Se você acha que eu tô errado, comenta aí, a gente vai conversar. Mas comenta lá, e eu quero saber.